Bem, é com pesar que devo informar que finalmente aconteceu. Após 100 anos de postagens impecáveis da FIFA e nenhum indício de corrupção, parece que a organização perdeu o rumo. É difícil acreditar, não é? Até agora tudo estava indo muito bem, mas como diz o ditado, nada dura para sempre. A FIFA deu o seu melhor, mas depois de um século de histórias que incluem vitórias de propaganda na Itália fascista e na Argentina sob uma junta militar, além de escolher sediar as duas últimas Copas do Mundo em ditaduras autoritárias, como Rússia e Catar, finalmente tropeçou. A Copa do Mundo de 2030, como você já deve ter ouvido falar, não será realizada em apenas um país. Isso seria muito convencional. Apenas um país com menos habitantes do que a Islândia, sem estádios prontos, não tem mais como sediar uma Copa do Mundo nos dias de hoje. A Copa de 2030 acontecerá em 6 países, espalhado por 3 continentes diferentes. Nunca antes a Copa do Mundo havia sido sediada em mais de um continente, mas a FIFA decidiu não parar em apenas um. Pulamos direto para 3. Só podemos agradecer a sorte de Elon Musk não ter se envolvido e oferecido para sediar a Copa em 3 planetas diferentes até 2038. Quando a Terra talvez não seja mais habitável, não seja mais como nós conhecemos hoje. Os 6 países que serão anfitriões da Copa do Mundo de 2030 são Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai. Olhando no mapa, fica evidente que esses países são vizinhos e estão separados por pouco mais de 8 mil milhas, que é apenas uma fração da circunferência do planeta e praticamente o mesmo diâmetro da Terra. Pessoalmente, não vejo qual é o problema. Claro, pode haver voos de até 12 horas entre eles, com apenas alguns dias de intervalo entre os jogos, e a América do Sul pode estar no inverno, enquanto Marrocos, Espanha e Portugal provavelmente estarão sofrendo com temperaturas acima de 50 graus. Mas é um pequeno preço a pagar para garantir que a Arábia Saudita cedie a Copa do Mundo em 2034, sem enfrentar oposições. Já Espanha e Portugal provavelmente estarão sofrendo com temperaturas acima da média, quentes. Mas é um pequeno preço a pagar para garantir que a Arábia Saudita cedie a Copa do Mundo em 2034, sem enfrentar oposições. Pjani, não consigo dizer isso com seriedade. Pode pegar seus $800 mil de volta e gastá-los no centro de Istambul, como Erdogan estava lhe sugerindo. Seguro dizer que 7 anos antes mesmo de começar a Copa do Mundo de 2030 já é um fracasso. E a de 2034 é uma farsa corrupta, mesmo pelos padrões elevados da FIFA. E é sobre isso que se trata o vídeo de hoje. Portanto, relaxe, acomode-se e ajunte-se a mim nessa viagem que nos levará por zonas mares cidades como Madrid, Lisboa, Buenos Aires, Montevideo, Assunção e, claro, Riad, para descobrir por que a Copa do Mundo de 2030 será realizada em 6 países diferentes, por que isso se tornou um pesadelo para os fãs, jogadores e o clima, e por que a FIFA parece não se importar mais em envenenar o mundo do futebol. E para dar um toque mais leve, vou compartilhar um fato divertido sobre alpacas. Afinal, nem tudo nesse mundo é ruim. Houve um momento em que 7 candidaturas se apresentaram para sediar a Copa do Mundo de 2030. Essas candidaturas incluíam Marrocos, que já tentou sediar a Copa do Mundo mais vezes do que qualquer outra nação, e sem sucesso. Israel, que manifestou interesse em co-hospedar o torneio com os Emirados Árabes, além de uma candidatura conjunta da Bulgária, Grécia e Romênia. Também houve uma candidatura conjunta do Reino Unido e da República da Irlanda. No entanto, o Reino Unido e a Irlanda decidiram sediar a Euro 2028 sem enfrentar a oposição, abandonando assim a sua candidatura para a Copa do Mundo de 2030. Já as candidaturas de Israel e dos Balcãs parecem ter perdido força, e apesar do apoio da Confederação Africana de Futebol, a FIFA deixou clara para Marrocos que as chances de sediar a Copa do Mundo sozinho eram limitadas. Parecia que seria a 6ª vez sem sorte para os marroquinos, que também tentaram e falharam em sediar as Copas do Mundo de 1994, 98, 2006, 2010 e 2026. A Grã-Bretanha tem um histórico um pouco melhor, pois pelo menos uma das suas 5 candidaturas anteriores foi escolhida para sediar as finais desde o início. As 2 candidaturas mais fortes vieram das confederações que costumavam se revezar na organização da Copa do Mundo, a UEFA e a CONMEBOL. Após a desistência do Reino Unido e da Irlanda, a candidatura da UEFA se consolidou da forma de uma candidatura ibérica com Espanha e Portugal, se unindo em outubro de 2022. Posteriormente, a Ucrânia também se juntou ao grupo após a invasão em grande escala da Rússia. Na época, a ideia de a Ucrânia sediar mesmo alguns jogos de grupos parecia algo impossível, mesmo se a guerra já tivesse terminado em 2030. A escala de reconstrução necessária em grande parte da Ucrânia é quase inimaginável. Co-hospedar o maior evento esportivo do planeta com 2 países localizados nos extremos opostos da Europa provavelmente seria uma distração impraticável e desnecessária. A candidatura da CONMEBOL, que em determinado momento foi a favorita, tinha um apelo sentimental. A Copa do Mundo de 2030 marcará 100º aniversário da primeira Copa do Mundo da FIFA, realizada no Uruguai. O Uruguai foi escolhido
eleito como o primeiro país a sediar a Copa do Mundo em 1930, em parte porque eles se ofereceram para fazer e também porque venceram um torneio de futebol nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, que foram administrados pela FIFA e serviram de precursor para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2030 também comemorará o 100º aniversário da declaração da primeira Constituição do Uruguai após a independência da Espanha. Naturalmente, na era de uma Copa do Mundo com 48 times, o Uruguai não poderia mais esperar sediar o torneio sozinho. E quando o Uruguai sediou a primeira Copa do Mundo em 1930, havia apenas 13 equipes, em parte porque a maioria das nações europeias recusou o convite e Egito, Sião e Japão simplesmente se retiraram. Naquela época, havia apenas 3 estádios da Copa do Mundo no total: o Estádio Centenário, com capacidade para 90 mil pessoas, o Estádio Gran Parque Central, com capacidade para 20 mil pessoas, e o Estádio Pocitos, com capacidade para 10 mil pessoas, todos localizados em Montevidéu. Desde então, o número de equipes da Copa do Mundo e os requisitos de estádio para sediar o torneio, foram aumentando gradualmente. Da Copa do Mundo 2026, o número de equipes competindo subirá de 32 no Catar para 48 no Canadá, no México e nos Estados Unidos, acompanhado de uma mudança significativa no formato. O Catar renegou sua promessa inicial de construir 12 estádios para a Copa do Mundo de 2022 e, em vez disso, construiu apenas 8. No entanto, a partir de 2026, a FIFA exige um mínimo de 14 estádios. Com a adição de 16 times, todos os 14 estádios devem ter capacidade mínima de 40 mil pessoas e pelo menos 3 destes, incluindo os 2 locais das semifinais, devem ter capacidade mínima de 60 mil pessoas. Além disso, o local da final deve ter capacidade mínima de 80 mil pessoas. A FIFA também estabelece requisitos rigorosos de segurança, mídia e hospitalidade para todos os locais da Copa do Mundo, e esses requisitos são significativos. Surpreendentemente, não há um único estádio em toda a América do Sul, com exceção do Brasil, que sediou a Copa do Mundo de 2014, que atenda aos requisitos mínimos da FIFA para sediar até mesmo um jogo de grupos da Copa do Mundo. O Uruguai, apesar de ter uma população ligeiramente maior que o Catar, possui menos recursos naturais e uma economia menor, que o torna a decisão de gastar centenas de bilhões de dólares para sediar um torneio de futebol uma opção meio inviável para o país. Em março de 2017, eles uniram forças com seus maiores vizinhos, que é a Argentina, em uma tentativa romântica de sediar a Copa do Mundo de 2030. Em outubro de 2017, o Paraguai se juntou a eles e em fevereiro de 2019 o Chile também entrou na jogada, buscando sediar a primeira Copa do Mundo de 4 nações, 4 anos após o primeiro torneio de 3 nações da América do Norte. No entanto, entre os 4 países, não há um único estádio que já atenda aos padrões da FIFA. Apenas alguns deles podem ser reformados e atualizados para cumprir os requisitos sem incorrer os custos enormes que vai acontecer pelas obras. Nenhum dos 4 países estava particularmente disposto a investir a mesma quantia que o Brasil gastou em 2014, o que causou grande agitação doméstica e resultou em alguns elefantes brancos embaraçosos, sabe? Sem mencionar a Rússia em 2018 ou o Catar em 2022. E até hoje eu também não entendo porque o Brasil gastou tanto dinheiro em estádios, né? Em 2022, a candidatura europeia se tornou a favorita, visto que Espanha e Portugal já possuem 9 ou 10 estádios que atendem ou precisariam de atualizações mínimas para cumprir os padrões da FIFA, com algumas dessas atualizações já planejadas. No entanto, a FIFA enfrentou um dilema, pois conceder a Copa do Mundo de 2030 à Europa poderia ser percebido como desrespeitoso ao romance e sentimentalismo do centenário do seu evento principal. Bem, além disso, qualquer que fosse a confederação escolhida, a outra esperaria sediar a Copa do Mundo em 2034. Se a candidatura sul-americana fosse a vencedora, isso significaria que até 2034 a Europa, onde a maioria dos melhores jogadores do mundo ainda joga futebol, de onde a maioria das nações campeãs da Copa do Mundo vem e de onde a FIFA ainda obtém seus acordos de transmissão mais lucrativos, não teria sediado uma Copa do Mundo em 16 anos. E mesmo quando sediou, foi na Rússia, sendo que 75% da Rússia está na Ásia. Por outro lado, se a Europa fosse preterida em 2030 e 2034, seriam 32 anos desde que uma nação ou nações exclusivamente europeias sediariam o torneio. Até 2038, para a América do Sul, de 3 nações campeãs da Copa do Mundo, incluindo as atuais campeãs mundiais, e algumas das nações mais fantásticas por futebol do planeta, perder a chance em 2030 significaria uma espera de pelo menos 20 anos para sediar a Copa do Mundo. Agora, alguns de vocês podem estar pensando o seguinte: por que não sediar a Copa do Mundo de 2030 na América do Sul para celebrar o centenário e flexibilizar alguns dos requisitos de hospitalidade, e em seguida sediar a Copa do Mundo 2034 na Europa, para que as 2 maiores potências do futebol mundial não tenham que esperar mais de 16 anos para sediar a Copa do Mundo? Essa seria uma sugestão muito sensata. Parabéns a você, que é mais esperto do que a FIFA. No entanto, essa ideia não leva em consideração o fato de que Mohammed bin Salman e a Arábia Saudita vinham cortejando Gianni Infantino e delegados da FIFA, aproximando-se dessa organização controversa e investindo dinheiro nas associações de futebol africanas para ganhar favor por vários anos. Não importa que, teoricamente,
atualmente a Arábia Saudita esteja muito menos preparada para sediar uma Copa do Mundo, especialmente no verão, do que países como Espanha, México e Marrocos, que são conhecidos no mundo dos negócios como licitantes preferidos. Isso apresentou à FIFA um dilema com uma solução extremamente complexa. Se 3 confederações, UEFA, CF e CONMEBOL, sediassem jogos da Copa do Mundo de 2030, nenhuma delas poderia concorrer para sediar em 2034, assim como a CONMEBOL, já que a UFC, que é a Confederação de Futebol da Oceania, é composta apenas por Nova Zelândia e 10 ilhas do Pacífico. Isso daria à UFC, que coincidentemente é a confederação a qual a Arábia Saudita pertence, uma chance clara de sediar em 2034. Inicialmente, a Arábia Saudita considerou a possibilidade de fazer uma candidatura conjunto para sediar a Copa do Mundo de 2030 ao lado da Itália ou Marrocos. No entanto, eles acabaram optando por um acordo de 3 confederações com Egito e Grécia. Agora você pode estar se perguntando por que a Arábia Saudita não se uniu a um país vizinho no mesmo continente, o que é comum em tais acordos. A resposta é que o Catar, um país vizinho, já havia sediado a Copa do Mundo de 2022. Portanto, a Arábia Saudita não estava originalmente cotada para sediar a Copa do Mundo de 2030. No entanto, eles pensaram em incluir o Egito e Marrocos em sua candidatura, na esperança de que ninguém notasse esse fato inconveniente ou de que a FIFA alterasse suas regras para acomodá-los. Então, em março desse ano de 2023, de forma um tanto desrespeitosa, Espanha e Portugal descartaram a Ucrânia e recrutaram Marrocos, que abandonou sua candidatura independente no processo. Embora Marrocos esteja em um continente diferente de Espanha e Portugal, a Europa e a África estão separados por menos de 9 milhas no Estreito de Gibraltar. Além disso, Espanha possui 2 fronteiras terrestres com Marrocos, nas cidades autônomas de Ceuta e Melilla, devido ao passado colonial do país. Embora tenha havido disputas territoriais no passado e um incidente de fronteira em 2021, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, descreveu isso como uma grande mensagem de paz, tolerância e inclusão. A candidatura conjunta de 3 nações tornou Espanha, Portugal e Marrocos os favoritos para sediar a Copa do Mundo de 2030. No entanto, poucos anteciparam o engenhoso plano da FIFA de incluir 3 jogos na América do Sul. O Conselho da FIFA, em 4 de outubro, concordou unanimemente que a candidatura Espanha, Portugal e Marrocos deveria ser a única candidata a sediar a Copa do Mundo de 2030 e que uma celebração deveria ocorrer na América do Sul, com Uruguai, Argentina e Paraguai sediando cada um apenas um jogo de grupo. À primeira vista, pode parecer uma solução engenhosa para o problema da FIFA moldado pela Arábia Saudita. Na realidade, é um total absurdo que só faz sentido na mente da FIFA. Para começar, Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile apresentaram candidaturas para sediar a Copa do Mundo de 2030. No entanto, o Chile ficou de fora da oportunidade de sediar um único jogo na fase de grupo. Lembremos que a candidatura do Uruguai tem um apelo especial, pois eles já sediaram a Copa do Mundo em 1930. A razão pela qual eles se juntaram às nações adicionais é que não podem mais hospedar o torneio sozinhos. No entanto, parece não fazer muito sentido que a Argentina e o Paraguai, que não tiverem nenhum jogo da Copa de 1930, cediem apenas um jogo da fase de grupos cada um. A curta pausa entre os jogos da fase de grupos significará voos muito longos para o Uruguai, Argentina, Paraguai e as 3 equipes sorteadas para jogar suas partidas de abertura contra eles. Isso ocorrerá em grandes distâncias, com uma diferença de 3 ou 4 horas no fuso horário e em climas completamente diferentes. Embora ainda pareça uma ideia estranha, faria muito mais sentido do que o arranjo atual se o Estádio Centenário sediasse apenas o jogo de abertura, idealmente contra outra nação das Américas, como o único jogo na América do Sul. Após isso, ambas as equipes seguiriam para suas bases na Espanha, Portugal ou Marrocos. Outra alternativa seria permitir que os 4 países sul-americanos, Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile, hospedassem um grupo inteiro, concentrando 4 equipes em um único país ou cidade. As equipes que avançarem seguiriam para a fase eliminatória. No entanto, nada disso parece fazer sentido, já que o principal objetivo é garantir que a Arábia Saudita cedia a Copa do Mundo de 2034 com o mínimo de atrito possível. Não surpreende que grupos ambientais e cientistas climáticos já tenham criticado a logística absurda da Copa do Mundo de 2030. A FIFA afirma ter uma estratégia climática, mas ela é tão vazia quanto as promessas de Gianni Infantino em relação aos trabalhadores imigrantes e à comunidade LGBT. Embora a FIFA tenha declarado que a Copa do Mundo de 2022 seria a mais sustentável de todas, essa afirmação é semelhante às feitas antes de praticamente todos os torneios anteriores. Isso é verdade, apesar do Qatar ter construído 8 enormes estádios que se tornariam praticamente inúteis assim que o torneio de um mês acabou, milhares de aviões voaram todos os dias, já que muitos fãs não conseguiram ou não quiseram ficar no Qatar. Além disso, houve a importação de sementes de grama da América do Norte e os estádios exigiram entre 10 mil a 50 mil litros de água diariamente, não apenas durante a Copa do Mundo, mas indefinidamente, até que alguns sejam desmontados ou reformados, resultando em mais custos ambientais. O compromisso alegado da FIFA de tornar o Qatar a primeira Copa do Mundo neutra em carbono foi classificado como falso pelas autoridades suíças. No entanto, a FIFA parece não dar importância a isso. Em última análise, a
Copa do Mundo de 2030 se apresenta como um pesadelo logístico. A situação da catástrofe da Copa do Mundo de 2034 piorou ainda mais após as críticas em relação ao impacto ambiental da Copa do Mundo no Catar. A FIFA atualizou seus requisitos para os países sede a partir de 2026. Agora, não apenas os países anfitriões são obrigados a ter 14 estádios que atendam os padrões da FIFA, mas 7 deles já devem ter sido construídos, a fim de limitar a construção de elefantes brancos com alta emissão de carbono. No entanto, a Arábia Saudita possui apenas um estádio que se aproxima dos padrões da FIFA para a Copa do Mundo. É de se admirar que a situação tenha se tornado constrangedora. A FIFA fez algumas mudanças nas regras para acomodar as circunstâncias. Em um comunicado divulgado na semana passada, a FIFA relaxou silenciosamente seus requisitos para os estádios, agora exigindo que os países sede tenham apenas 4 estádios existentes que atendam os padrões da FIFA, em vez de 7. Essa é uma mudança significativa e conveniente para a Arábia Saudita, além de seu aliado próximo, Mohammed bin Salman. Não é exagero dizer que o príncipe herdeiro deve estar incrivelmente satisfeito com essa reviravolta. Mesmo após eliminar a possibilidade de uma Copa do Mundo europeia, norte-americana, sul-americana ou africana em 2034, a fim de garantir uma segunda Copa do Mundo sediada pelos estados do Golfo, vizinhos em apenas 12 anos, há outros países interessados em apresentar propostas. A Austrália e a Nova Zelândia, que já sediaram a Copa do Mundo feminina mais recente, ainda não tiveram a oportunidade de sediar a versão masculina, depois de perderem sua candidatura conjunta para o Catar em 2022. A Associação das Nações do Sudeste Asiático tem manifestado interesse, juntamente com uma possível candidatura conjunta do Cazaquistão e do Uzbequistão. Enquanto isso, a China ainda não descartou a possibilidade e expressou interesse em sediar a Copa em algum momento no futuro. No entanto, todos esses esforços podem ser em vão, uma vez que o prazo para apresentar propostas para sediar a Copa do Mundo de 2034 é 31 de outubro de 2023, e isso não é coincidência. A Arábia Saudita já preparou o terreno para sua candidatura e tem o apoio das pessoas certas em suas mãos. Isso é ilustrado não apenas pelas concessões absurdas que a FIFA fez para fornecer a eles um caminho seguro para sediar o torneio em 2030, mas também pela mudança silenciosa nas regras projetadas exclusivamente para favorecer sua candidatura. Além disso, toda essa operação parece coreografada, quase no mesmo instante em que Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai foram anunciados como os anfitriões da Copa do Mundo de 2030. A Arábia Saudita anunciou oficialmente sua candidatura para sediar a Copa sozinha em 2034, literalmente no mesmo dia. No dia seguinte, o presidente da UFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, manifestou apoio à candidatura da Arábia Saudita, seguido em breve pelas associações de futebol de várias nações da UFC. Isso aconteceu antes mesmo que a candidatura fosse oficialmente anunciada. O elenco de superestrelas recentemente recrutado pela Arábia Saudita, incluindo Karim Benzema, Riyad Mahrez, Jordan Henderson, já tinha posts cuidadosamente planejados nas redes sociais em apoio a essa candidatura em tempo real. Isso nos fez perceber que o que a Arábia Saudita comprou e pelo que pagou muito dinheiro não foram apenas jogadores de futebol, mas também porta-vozes, embaixadores e ferramentas de marketing do estádio saudita. Enquanto isso, o que vemos da FIFA não é a corrupção dissimulada da era Blatter, quando Rússia e Catar comparam aos direitos de sediar a Copa do Mundo em 2010, mas uma operação ainda mais sinistra e escondida à vista de todos. A FIFA não fez nenhum esforço para disfarçar o que está fazendo, desde que você preste um mínimo de atenção. Os planos absurdos para a Copa do Mundo de 2030 são, evidentemente, um preço a ser pago para garantir que a Arábia Saudita cedia a Copa do Mundo em 2034. Quando Gianni Infantino substituiu Sepp Blatter e foi retratado como uma faxina da FIFA após o escândalo de corrupção da organização, minha opinião era de que ele seria tão ruim quanto. Bem, eu estava enganado em quase todos os aspectos. Acredito que Infantino seja significativamente pior, e é impressionante que o esporte mais popular do mundo seja administrado por um cartel canceroso de ganância e maldade há tanto tempo e com tão pouca oposição genuína. Uma das consequências do compromisso para a Copa do Mundo de 2030 é que as 6 nações anfitriãs se classificaram automaticamente para o torneio. Vale ressaltar que até 2002, a Copa do Mundo raramente tinha mais de um país anfitrião, e apenas uma vez houve mais de que um país se classificou automaticamente. Isso ocorreu em 2002, quando o torneio foi organizado pelo Japão e pela Coreia do Sul, e ambos se classificaram automaticamente. Em 2026 haverá 3 nações anfitriãs, e em 2030 esse número dobrará para 6. Diferentemente de muitas pessoas, eu não tenho um problema com a realização de Copas do Mundo multinacionais, desde que seja feita da maneira certa, especialmente considerando a expansão recente para 48 equipes e 104 partidas. Em teoria, isso poderia permitir que países menores que não teriam condições de sediar uma Copa do Mundo sozinhos organizassem o torneio com seus vizinhos. Caso contrário, estaríamos basicamente dizendo que apenas 15 ou 16 países, de um total de quase 200, poderiam sediar a Copa do Mundo. A Suécia, por exemplo, não poderia mais sediar a Copa do Mundo sozinha, como fez em 1958, mas poderia fazer com parte de um bloco escandinavo ou nórdico mais amplo. Da mesma forma, Áustria, Suíça, Hungria e República Tcheca não poderiam sediar sozinhos, mas talvez
talvez pudesse com um outro grupo. O Chile poderia contar com a ajuda da Bolívia e do Peru, uma coalização na África Ocidental com Togo, Gana e Costa do Marfim, ou um bloco do leste asiático formado por países como Tailândia, Camboja, Vietnã, Malásia e Singapura teria uma chance real de sediar a Copa do Mundo. Eu acho que isso é uma coisa boa. Até agora, a realidade tem sido o oposto do que poderia esperar. O Catar é, na verdade, um micro-estado, com uma área menor que as ilhas Falkland e menos da metade do tamanho de Belize. Mesmo quando consideramos os trabalhadores migrantes, a população do Catar é ainda menor que a da Jamaica ou da Albânia. A ideia de um país como a Jamaica ou a Albânia sediar sozinho uma Copa do Mundo provavelmente faria tão absurda quanto o próprio Catar sediando a competição por conta própria em 2010. Por outro lado, o Canadá, o México e os Estados Unidos são nações vastas, com quase 500 milhões de habitantes no total, contam com diversos estádios de grande porte que poderiam facilmente sediar uma Copa do Mundo sozinhos. No entanto, optaram por ser co-anfitriões em 2026. Isso seria equivalente a ter a Islândia como país sede de uma Copa do Mundo, e 4 anos depois a próxima edição seria dividida entre China, Rússia e Índia. Portugal e Marrocos podem enfrentar desafios para sediar uma Copa do Mundo individualmente, especialmente devido à expansão do formato, a menos que realizem importantes projetos de infraestrutura. No entanto, a Espanha poderia, com facilidade, ser a anfitriã única em termos de tamanho e população. O país possui excelentes conexões de transporte, acomodações turísticas e abundância, uma variedade impressionante de estádios de futebol. Mesmo sem investimentos ou a construção de novos estádios, muitos deles já atendem aos requisitos mínimos da FIFA, com 4 deles comportando mais de 60 mil espectadores, adequados para as semifinais, e 2 dos maiores e mais icônicos estádios de futebol do mundo, passando por extensas reformas, prontos para abrigar facilmente a grande final. A Espanha já possui 10 estádios com capacidade para mais de 40 mil espectadores, dos quais 4 acomodam mais de 60 mil, ideais para as semifinais. Além disso, 2 dos maiores e mais icônicos estádios de futebol do mundo estão passando por extensas reformas, prontos para sediar a grande final. A Espanha está sendo co-anfitriã, principalmente devido à sua localização geográfica e porque Portugal não teria capacidade de ser o anfitrião exclusivo, embora tenha 2 ou 3 estádios de destaque. A verdade é que a Espanha e Portugal não co-organizaram a Copa do Mundo por necessidade, mas sim como um gesto simbólico para 4 países de 2 regiões diferentes, com o único propósito de permitir que a Arábia Saudita cedie a Copa do Mundo 2034 sem concorrência. A própria Arábia Saudita, um país com estádios de nível inferior em comparação a pelo menos 5 das 6 nações anfitriãs da Copa do Mundo de 2030, sediará o torneio por conta própria. Isso sugere uma mensagem da FIFA de que, daqui em diante, apenas nações gigantescas com infraestruturas de ponta poderão sediar a Copa do Mundo, a menos que sejam estados autoritários do Golfo, que têm a prerrogativa de fazê-lo sozinho. No cenário da Copa do Mundo de 2030, é provável que vejamos 2 cidades e estádios anfitriões em Portugal, possivelmente 3 ou até 4 em Marrocos, com cada um deles sediando apenas uma partida, como já foi confirmado em Montevideo, Buenos Aires e Luque. Adicionalmente, na Espanha, prevemos a existência de 9 a 10 estádios prontos para o torneio. A situação é semelhante à Copa do Mundo de 2026, na qual 11 das 16 cidades e estádios anfitriões estavam nos Estados Unidos, incluindo o local da final e pelo menos uma, se não ambas, as semifinais. No entanto, ainda faltam quase 7 anos para o torneio, e o debate sobre onde será a sede da final já começou. Santiago Bernabéu e o Camp Nou têm planos ambiciosos de reformas em andamento e atenderão facilmente ao requisito mínimo da FIFA de 80 mil espectadores. Marrocos também está entrando em cena com a intenção de construir um novo estádio com uma capacidade impressionante de 93 mil espectadores da cidade de Casablanca, um projeto que esperam que cumpra aos critérios da FIFA. No entanto, atualmente o Bernabéu permanece como favorito. A Federação Espanhola de Futebol ainda enfrenta desafios devido ao escândalo de Rubiales, mas o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tem uma relação sólida com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Além disso, o Bernabéu provavelmente oferecerá uma melhor oferta de hospitalidade, o que certamente pesou na decisão da FIFA. Portanto, é provável que em 2030 tenhamos apenas 2 cidades e estádios como anfitriões em Portugal, possivelmente 3 ou até mesmo 4 em Marrocos, com cada um hospedando apenas um jogo, como já foi confirmado em Montevideo, Buenos Aires e Luque. Além disso, esperamos ver 9 ou até mesmo 10 estádios prontos na Espanha para o torneio. Essa configuração será semelhante à da Copa do Mundo de 2026, na qual 11 das 16 cidades e estádios oficiais estavam nos Estados Unidos, incluindo o local da final e pelo menos uma, se não ambas, das semifinais. Em última análise, a Copa do Mundo de 2030 é um compromisso estúpido e desnecessariamente complexo criado pela FIFA para possibilitar que a Arábia Saudita cedie a Copa do Mundo seguinte. Mais uma vez, a FIFA está desapontando os torcedores, prejudicando o planeta e abrindo as portas para ditadores. A Copa do Mundo de 2030 parece ser uma bagunça e já promete ser o maior fiasco até a próxima edição. E falando em fatos interessantes, você sabia que as alpacas podem realmente morrer de solidão? Sim, não foi uma piada divertida, eu sei, mas prometo que o próximo vídeo será muito mais empolgante do que este. Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu gostei e ativar o sininho. Muito obrigado a todos.
todos por assistir e se quer continuar por dentro do mundo do futebol, clique nesse vídeo logo à sua esquerda ou nessa playlist à sua direita. Te vejo logo, até o próximo vídeo.